amada, bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a mulher cristã baseada em Tito capítulo 2. Nós não vamos pontuar todos os aspectos traçados em Tito 2, mas eu separei alguns pontos importantes para que a gente possa refletir e que você também possa até levar esse vídeo para você fazer um estudo com as mulheres do teu ministério. Então abra sua Bíblia na carta de Tito, capítulo 2, a partir do verso 3, que diz o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Com base nesse texto, nós vamos pontuar algumas coisas que a mulher cristã deve se espelhar nessas características colocadas na carta de Tito, para que sejamos mulheres cada vez mais segundo o coração de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar para você hoje é que a mulher cristã, ela deve vigiar as suas vestimentas. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão de vestimenta. Se você ainda não viu, vou deixar marcado nesse card aqui para você. Mas a questão da vestimenta, ela é muito mais do que usar esse ou aquele estilo de roupa. Nós precisamos, como mulheres cristãs, entendermos dois tipos de vestimentas. O primeiro refere-se a algo interior. Quando eu visto o meu interior de coisas relacionadas à palavra, quando eu visto o meu interior com a sabedoria de Deus, com as instruções de Deus, quando eu busco viver aqueles princípios e padrões estabelecidos pela palavra, eu estou, mesmo que sem perceber, me vestindo com alguma coisa. Da mesma forma, quanto mais eu me afasto dos padrões de Deus e começo a me encher com as coisas do mundo, isso também vai fazer parte da minha vestimenta. E quando eu começo a vestir o meu interior, seja com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo, essa questão ela vai começar a se refletir nas roupas exteriores que eu uso. Por isso eu gosto sempre de frisar que não se trata de um determinado estilo de vestimenta. Apesar de saber que muitas igrejas têm seus usos e costumes, e eu respeito cada uma delas, e aconselho você, se você faz parte de uma igreja que possui usos e costumes estabelecidos e você faz parte dessa igreja, honre a sua igreja em relação aos usos e costumes. Mas o que eu quero pontuar para você aqui é que, como mulheres cristãs, independente daquilo que nós vestimos, nós temos que trazer em nossa mente que precisamos ter um cuidado. Por quê? Porque a nossa imagem exterior, além de refletir o nosso interior, ela também comunica uma mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Pense sempre nisso quando você for se vestir para qualquer ocasião. Eu já mencionei isso em outros vídeos, mas vou pontuar aqui novamente. Cada ambiente que nós frequentamos exige um tipo de vestimenta. Os advogados, eles se vestem de uma maneira característica pela profissão que eles exercem. Quando a gente vai passear no shopping, a gente veste um determinado tipo de roupa. Quando a gente vai ao supermercado. Então isso mostra que os lugares, eles pedem um tipo de vestimenta. E você, como mulher cristã, não deve estar só atenta ao que os lugares pedem, mas ao que você estabeleceu como padrão de vestimenta, porque você é uma mulher segundo o coração de Deus. O segundo ponto que a mulher cristã precisa atentar é que a mulher cristã zela pela sua aparência. Amada, cuidado com os extremismos. Não podemos ser mulheres cristãs que vão para os extremos. Temos que ter equilíbrio, e esse equilíbrio vem de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Cuidado para não distorcer o que a palavra fala, para adequar o que a palavra diz ao que você pensa. Observe que em muitas referências bíblicas que se fala sobre a aparência das mulheres, você precisa estudar o contexto histórico que aquilo está se referindo. Por quê? Porque a evolução, a cultura
é outra, mas isso não abre precedente para que a gente faça aquilo que a palavra não quer que nós façamos. Mais uma vez chegamos em um ponto onde, do mesmo modo que eu acredito que a nossa vestimenta ela não está relacionada a esse ou aquele tipo de roupa, modelo de roupa, eu também acredito que o zelo, o cuidado com a nossa aparência não está relacionado ao uso ou não de maquiagem, a ter um cabelo liso ou cacheado, a usar esse ou aquele determinado tipo de acessório. Não. O zelar pela nossa aparência, independente de você gostar ou usar maquiagem ou acessórios ou o que seja, passa por um processo de cuidado pessoal. Quando a Bíblia diz que eu devo zelar pela minha aparência, ela está nos ensinando que a gente precisa cuidar do nosso cabelo, andar perfumada, roupas limpas, bem cuidadas. Isso é zelar pela sua aparência. É você cuidar da sua saúde bucal, para você ter, né, um hálito bom, para você ter saúde com os seus dentes. Ou seja, o zelo pela nossa aparência vai além de você passar uma maquiagem, vai além de você ir todo final de semana ao salão de beleza. Essas questões, elas não são condenadas pela palavra. A questão é que nós não podemos viver de excessos. Eu só me sinto bem se eu tiver toda semana no salão, se eu tiver sempre com a maquiagem, se eu tiver sempre com isso ou aquilo. Ou se as pessoas fazem isso, elas são pecadoras e estão distantes de Deus. Não, temos que ter um equilíbrio. Cuide da sua aparência. Faça aquilo que faz você se sentir bem, que está de acordo com aquilo que você crê, mas lembre-se que os cuidados básicos são para todas nós como mulheres. Um bom cuidado na higiene pessoal, andarmos perfumadas, com os cabelos bem alinhados, com roupas passadas e limpas. Isso são princípios básicos que refletem em nós, acredite você ou não, mas essa imagem ela também reflete o evangelho para as pessoas que nos cercam. Então, a mulher cristã baseada em Tito 2 também zela pela sua aparência. A mulher cristã baseada em Tito 2 também vigia as suas conversas. Às vezes, amada, os dois primeiros pontos que eu falei, de você cuidar das suas roupas e da sua aparência, é muito mais fácil do que você vigiar os seus lábios. É tanto que Tiago tem um capítulo inteiro só falando sobre o cuidado que devemos ter com a nossa língua. A mulher cristã, nós mulheres como um todo, já falamos bastante, nós somos muito mais comunicativas que os homens. E é fato, quanto mais falamos, mais corremos o risco de pecar. Então, tenha cuidado com as suas palavras, não se envolva com fofocas, com boatos, com questões que você não tem convicção se são verdade ou não, se vão edificar ou não outra pessoa. Uma das características que eu vejo como mais preciosa na vida de uma mulher é como ela lida com as suas palavras. Os seus lábios devem ser sempre fonte de bênção e nunca de maldição. Os seus lábios devem jorrar sempre sabedoria e não palavras tolas. Cuidado com as palavras torpes que estão tão latentes no tempo que nós vivemos hoje. Às vezes o que você consome na internet está pontuado de palavras torpes. E de tanto você se expor a isso, essas palavras começam a fazer parte do teu vocabulário. E isso não agrada ao Senhor. Vigie as suas palavras. Tenha a oração de Davi sempre com você. Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Me permita, Senhor, ser uma mulher que vigia aquilo que eu falo. E para concluirmos, cultive boas maneiras. Amada, nós como mulheres cristãs conseguimos nos destacar aonde quer que nós estejamos, porque o brilho do Espírito Santo está em nós. E isso precisa se refletir naquilo que a gente faz, nos lugares que a gente anda, a maneira como nos portamos nos lugares. Evite grupinhos, panelinhas, fofocas. Saiba se portar adequadamente no lugar, colocando a presença de Cristo como algo que vai ser refletido em você. Evite nos lugares falar alto demais. Isso faz parte dessa questão de boas maneiras. A gente precisa estar atenta aos detalhes, porque os detalhes eles fazem a diferença. Eles vão marcar a nossa conduta,
onde nós estamos. Quando você estiver no culto, no templo físico, veja como você se porta ali. Busque a reverência necessária, afinal você está na casa do Pai. Todas essas pequenas ações de boas maneiras, no nosso convívio, no nosso trato diário, fazem parte de revelar para os outros Cristo em nós. Então o desejo do meu coração é que você possa pegar essas simples dicas, aprofundá-las, lendo novamente a carta de Tito, capítulo 2, a partir do verso 3, e descobrir cada vez mais como ser uma mulher cristã, segundo o coração de Deus. Agora conta para mim aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Você já tinha parado para pensar em algumas dessas questões? Eu quero muito saber o que você pensa. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo, compartilhar em suas redes sociais. Estamos crescendo como uma comunidade de mulheres, segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!